Isso aqui é uma bomba, gente. A partir de hoje, Lula está exposto a processo de impeachment por pedalada fiscal reconhecida pelo Tribunal de Contas da União. Sim, o Tribunal de Contas da União, o TCU, acaba de reconhecer pedaladas fiscais feitas pelo governo Lula no orçamento. E, se você não lembra, essa foi a razão que fundamentou o impeachment da Dilma. Como assim, Deltan? Para tudo o que ele está fazendo para entender esse negócio. E eu imagino que a primeira pergunta que você esteja se fazendo seja: como assim impeachment se ninguém está falando nisso, se o assunto não está explodindo no Brasil? Olha, o assunto está aparecendo sim, de forma semelhante com o que aconteceu na época das pedaladas da Dilma, que no início também era um assunto desconhecido. Primeiro teve a constatação do crime de responsabilidade dela, depois o assunto foi tomando jornais e conforme a crise econômica e política se agravaram, foi tomando conta da agenda política e das ruas. Uma lei de a Lei 1079, é uma lei antiga aí da década de 50, e ela prevê o seguinte aqui no artigo 10. São crimes de responsabilidade do presidente contra a lei orçamentária. Item 4. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. Presta atenção, isso aqui tem que estar na tua cabeça para você entender tudo que eu vou te falar. É um crime de responsabilidade praticado pelo presidente que sujeita ele ao impeachment, essa lei regula o impeachment, ele infringir, ou seja, ele violar de forma flagrante, patente, de qualquer modo, dispositivo, uma regra da lei orçamentária, que é o que eu vou te mostrar que aconteceu. Governo Lula mantém pé de meia fora do orçamento. TCU bloqueia recursos. Gente, isso aqui é bombástico. Dá uma olhadinha aqui, ó. O governo do presidente Lula manteve o pé de meia fora do orçamento e o programa continuou operando à margem das regras fiscais. O Tribunal de Contas suspendeu o pagamento dos recursos provenientes de fundos privados e que não tenham passado pelo orçamento, porque é o que vinha acontecendo. Eu já vou mostrar para você. O programa envolve uma operação complexa que somou 12 bilhões de reais em 2024. Desse valor, foram pagos 5,6 bilhões diretamente aos estudantes. Para 2025, o governo programou um repasse de 1 bilhão no orçamento, ainda não aprovado no Congresso para o fundo pé de meia. Gente, para aí, ó. Olha que a gente está falando aqui de bilhões de reais. E guarda o número aqui em cima, ó. O programa envolveu 12 bilhões, esse foi o custo. E olha agora o que o governo está prevendo para esse novo ano de 2025. 1 bilhão? Como assim? A conta não fecha. Está prevendo 1 bilhão. Quando custa mais de 12, o valor não é suficiente, o que aumenta a margem para o gasto paralelo ao orçamento, o que aumenta a margem para o gasto paralelo, né? E ainda com um problema adicional. O executivo pretende tirar recursos do salário educação destinado à alimentação escolar, investimentos em escolas, transporte escolar e livros didáticos para financiar a bolsa do pé de meia. Ou seja, para maquiar o rombo das contas públicas, o governo programou um gasto muito menor do que o necessário e pretende mudar o destino de dinheiro carimbado sem a aprovação da lei orçamentária, sem que o Congresso aprove. Mas o problema não é só que o governo planejava fazer no futuro, porque aqui o governo poderia alegar que ainda ia aprovar mudanças no Congresso. O problema é o que ele já fez no passado e está provado que ele fez no passado. Eu vou ler aqui com vocês uns trechos e depois eu vou resumir e explicar. Se você não estiver entendendo detalhes técnicos, depois eu vou falar de um modo mais leigo aqui, um modo mais claro para vocês entenderem de um modo muito claro o que está acontecendo, tá? Olha aqui, ó. Como o governo operou pé de meia à margem das regras fiscais. À margem das regras fiscais, à margem do orçamento. Lembre do crime de responsabilidade. Infringir qualquer regra da lei orçamentária. E o que ele está fazendo aqui? Infringindo as regras da lei orçamentária. Operando o programa à margem da regra orçamentária. Regra fiscal e orçamentária. Vamos lá. O pé de meia foi criado em 2023. Naquele ano, o governo colocou 6 bilhões do orçamento da União no FIPEM, que era um fundo de custeio da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes de ensino médio. Esse FIPEM ele foi criado especificamente para o programa e é operado pela Caixa Econômica Federal. O repasse da União para o fundo passou pelo orçamento, mas ficou fora dos limites do arcabouço fiscal. Aí já tem uma irregularidade. A bolsa para os estudantes, correspondente ao pé de meia, começou a ser paga aos estudantes em 2024. Mas vai piorar, calma aí.
em 2024, o governo autorizou a transferência de outros 6 bilhões que saíram do Fundo de Garantia de Operações do Crédito Educativo para o Fundo Pé de Meia. Esse fundo aí que eu falei, esse FG Educ, é um fundo privado associado ao FIES, do qual a União participa como cotista. Essa operação foi diferente da anterior. O recurso agora não passou pelo orçamento, mas foi feita uma ligação direta entre os fundos. E vai piorar. No fim do ano, o Poder Executivo autorizou mais 4 bilhões do Fundo Garantidor de Operações, usado no Pronamp, outro fundo privado, para a mesma finalidade, também sem passar pelo orçamento. Essa quantia não foi repassada efetivamente para o Pé de Meia até a divulgação mais recente dos extratos da Caixa aí em dezembro. O uso dos fundos foi aprovado por lei do Congresso, mas os gastos em si não passaram pelo orçamento, o que trouxe problema para as contas públicas de acordo com especialistas. O governo fez os pagamentos sem se preocupar com o arcabouço fiscal, que limita o quanto que a União pode gastar, e a meta de resultado primário, que é a conta final entre receitas e despesas, sem contar aí os juros da dívida. Deixa eu te explicar. Todo o gasto público ele deve ser debatido entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, e deve ser aprovado pelo Congresso Nacional numa lei que se chama de lei orçamentária. É ela que define o orçamento. É o poder legislativo, é o Congresso Nacional. O governo, que é o executivo, o Lula, só pode fazer o que o povo, o Congresso Nacional, o povo representado pelos seus representantes no Congresso, autoriza. Vou repetir, Lula só pode fazer o que o povo, que é o Congresso, autoriza. E o que o governo fez aqui foi dar de ombros para o povo, foi se lixar para o Congresso e gastar como ele queria, sem a devida autorização do Congresso. E pior, driblando as regras. Além disso, teve outro problema. Os gastos foram feitos sem atenção ao arcabouço fiscal, que substituiu aquele teto de gastos, ou seja, sem o devido cuidado em manter a saúde das contas, no sentido de o governo não gastar mais do que a sua receita de forma irresponsável. Em um apertado resumo, gente, o governo fez uma manobra para driblar as contas públicas, para escapar do limite de gastos do arcabouço fiscal e para turbinar os gastos com o projeto Pé de Meia. Foi por isso que o Tribunal de Contas da União teve que intervir. E ele entrou com tudo, olha aí, ó, entrou com tudo, bloqueando 6 bilhões de reais.